E aí, galera do oitavo ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí se cuidando, se guardando dessa pandemia, tá bom? Galera, hoje a gente vai iniciar aí uma questão de um novo assunto, né? Falando sobre essa questão da Revolução Industrial. Tenho certeza que vocês já viram isso nas aulas de história, né? Hoje a gente vai trabalhar essa questão na geografia, tá bom? É um acontecimento que tanto entra pelos aspectos históricos, como também pelos aspectos geográficos, né? Então a gente vai dar uma analisada aí sobre a importância da Revolução Industrial, já que no sétimo ano vocês trabalharam de fato com essa questão do processo de industrialização, né? E aqui no oitavo vocês vão trabalhar justamente essa questão da Revolução Industrial, das fases dessa Revolução Industrial, né? Em que ela contribuiu. Hoje a gente vai ter uma visão totalmente geral e depois eu vou abordar alguns pontos desse critério aí da Revolução Industrial. Então vamos lá, galera. A Revolução Industrial e as suas características gerais, tá bom? Primeira coisa, a produção industrial, né? Ela passa a ser agora em larga escala, né? E voltada extremamente para o mercado mundial, tá bom? Né? Isso aí vai se tornar uma produção única, né? Você vai ter um mercado consumidor, não só em pequena escala, mas em larga escala agora, né? Você vai ter especialização das tarefas, você vai ter aí a divisão de trabalho, né? Quem é quem vai, quem não vai, tá bom? Você vai ter, de fato, o uso totalmente intensivo da máquina, né? Você vai ter agora a mecanização das indústrias nesse contexto, quando você tem aí a ideia da revolução industrial, né? Vai surgir essa relação social, essa nova relação social entre burguês e proletariado, né? Essa disputa de classe que vai existir, a mão de obra trabalhadora, né? A classe dos trabalhadores que vai surgir dentro desse contexto, e você vai ter agora a ascensão de um novo sistema econômico, que é justamente o capitalismo, mas você vai ter acompanhando essa questão aí do capitalismo, as ideias do socialismo girando em torno, tá bom? Principalmente baseado nessa questão do Marx, né? Então vamos lá. Você vai ter agora a construção de rodovias, né? Você vai ter a construção de estradas, locomotivas, né? Navios, máquinas industriais. Então você vai ter todo esse contexto, tá bom, galera, da Revolução Industrial, né? São características gerais, né, que tratam esse processo dessa inovação, né, no qual a Inglaterra vai se destacar por ser o primeiro país, né, a dar esse passo. Não quer dizer que, professor, mas nos outros países não existia? Existia, né? Não nessa característica inglesa. Exemplo, na França. Na França existiu o que a gente chama do carpesionato, né, que é como se fosse um modelo, tá bom? Para que houvesse justamente esse meio passo aí para a Revolução Industrial. Porém, né, a Inglaterra vai se destacar justamente porque o processo histórico diferente, a acumulação de riqueza na Inglaterra, né, os caminhos, o mecanismo, o desenvolvimento industrial, tá bom? Então, galera, e aí você tem as etapas da industrialização. Primeiro você tem essa questão da mão de obra artesanal, né, quando o artesão tinha o domínio e tinha sobre ele todo o controle da produção, você tinha a matéria-prima e você tinha o resultado final. Você vai ter também uma segunda etapa, que é a manufatura, né, ou a etapa da manufatureira, tá bom? Onde o artesão, ele se reunia em oficinas, tá bom? Já tinha uma certa divisão de trabalho, porém os instrumentos de trabalho ainda eram manual, né? E o ritmo de trabalho era imposto de forma desumana, né? A força ali era algo forçado, tá bom? A essa questão aí dos trabalhadores. E na última fase você tem essa fase da mecanização, né? Ou da maquinofatura, né? Que é o uso da máquina a vapor, né? Impondo aí um ritmo de trabalho ao operário, onde esse operário deveria ter, né, essa mão de obra especializada. Então você já tem esse mecanismo, né, dentro dessa questão das fases da Revolução Industrial. Você começa com o artesanato, o manufatureiro, e depois você vai para a maquinofatura, tá bom, galera? Então a gente tem essas etapas aí da Revolução Industrial.
É interessante lembrar para vocês que em 1698, né, Newcomen inventou uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão, né, patenteada em 1705 por James Watt, né, foi a primeira máquina movida a vapor, né, e aí você já tem um passo muito grande para esse processo aí da Revolução Industrial. E como eu falei para vocês, a Inglaterra vai se destacar nesse cenário, né, da Revolução Industrial. Você se pergunta, professor, por que a Inglaterra com tantos outros países na Europa? Né? Por quê? Porque a Inglaterra tinha o acúmulo dos capitais, né? A Inglaterra tinha a lei de cercamento, né? O que era, professor, a lei de cercamento? Você tinha o campo, né, cercado, e aí quando você tem muito esse controle do campo, essa população ela sai do campo e vai para a cidade e vai contribuir para a formação dos bairros industriais, né? Você tem a disponibilidade de mão de obra, né, que é justamente causada pela lei do cercamento, né? A Inglaterra vai ter jazidas de minérios, né? E a supremacia naval e um grande desenvolvimento tecnológico que vai contribuir literalmente para esse processo de revolução industrial. Galera, eu vou ficar por aqui nessa primeira etapa, aí, essa primeira aula falando sobre essa revolução industrial dentro desse contexto geográfico, tá bom? E na próxima aula a gente fala sobre as fases dessa revolução industrial. Tá bom, galerinha do 8º ano? Até mais e aquele abraço.